Sinta a presença do Senhor também, como nós estamos sentindo aqui. Amém, irmão? Vamos orar, irmãos? Meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor pelos ofertantes da tua casa, por aqueles que ofertaram, Senhor, para suprir a necessidade da tua casa, Senhor. Senhor, abençoa cada um deles, Senhor. Abençoa aqueles que também não tiveram para ofertar hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor vai colocar na mão deles, meu Pai. Em nome de Jesus te peço, Senhor. E de antemão, Pai querido e Pai amado, eu oro pelo pregador dessa noite, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Que a palavra venha tocar no coração, tanto nós como aqueles que estão assistindo, meu Pai. Fortemente, Senhor. Nos edificando, nos exortando, nos ensinando, mas fala conosco, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite para você que está também, a paz do Senhor para você que está aí nos acompanhando nesse culto online, a todos os pastores, em especial o pastor Fabrício, que não está aqui nessa noite. Quero mandar o meu abraço a você, pastor, Deus abençoe a sua vida, e em breve nós nos conheceremos pessoalmente, amém? Glória a Deus. Eu quero aqui deixar um abraço a todos os irmãos aqui, e quero convidar os irmãos a ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, aproveitando que os irmãos aqui estão em pé. Eu quero ler carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 4, verso de número 16 em diante. Glória a Deus. Romanos, capítulo 4, verso de número 16 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos acompanhar pela tela aqui. E você que está na sua casa, acompanhe pela sua Bíblia. Eu vou ler a minha versão aqui. A minha versão é NVI. Ela está um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém, irmãos? Romanos 4, verso 16, diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus e em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência que não existe como se existisse. Abraão, contra toda a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi creditado como justiça. As palavras de foi creditado não foram escritas apenas para eles, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que temos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor, e ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém?
Glória a Deus, que bênção de palavra, né, irmãos? Vamos orar, vamos fazer uma oração, dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque de uma maneira misteriosa Tu nos trouxestes aqui. Senhor, a Tua palavra diz que todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe aonde assopra e não sabe aonde ele vai, mas Tu faz assim conosco, Senhor. Senhor, eu quero orar, Senhor, porque agora nós estaremos meditando na Tua palavra. Estaremos agora, Senhor querido, ministrando aquilo que Tu tens para o Teu povo, para todos os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, Senhor querido, nesse culto. Fala conosco, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa caminhada, Senhor querido. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui, os que estão presentes, e quero expressar aqui mais uma vez o meu contentamento e a minha alegria. Não era para eu estar aqui hoje, nossa igreja também está em culto online, mas o nosso pastor, que já foi o pastor aqui da nossa igreja, ele está se recuperando de uma enfermidade. Eu peço a oração da igreja, a sua oração também. E foi cancelado o culto. E eu estava querendo ficar tranquilo em casa, mas o Espírito Santo me incomodou com essa palavra. E de repente o pastor Oswaldo liga para mim: Saulo, tem como você levar a palavra lá hoje? Então eu já sei aonde que essa palavra tem a direção, né? Graças a Deus nós estamos aqui. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre fé. Porque se tem algo que nós estamos precisando nesses dias difíceis, é de ter fé. De ter fé. Nós sabemos que o mundo inteiro está temeroso. O mundo inteiro está preocupado com essa situação, dessa pandemia. E é interessante isso, porque no começo do ano, nós planejamos tantas coisas, né? Nós colocamos tanta coisa no papel, né? Não, vou fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tal evento, vamos fazer tal viagem. Muitos, né? Vou fazer tal festa, eu vou casar esse ano. Eu vou fazer aquilo. De repente, em março, acontece essa situação na qual nós estamos vivendo. E isso afetou até a igreja, né? Hoje estamos todos aqui com máscara, eu estou aqui com essa proteção. Eu estou me sentindo um robô aqui, né? Mas isso tudo é necessário. Então, nesses dias difíceis, cumulando com a crise econômica também, com a crise política na qual nós estamos vivendo, tudo isso parece que nós temos essa sensação de perdidos, nós estamos perdidos. Mas para quem está em Cristo, não está perdido. Para quem está em Cristo, para quem está em Jesus, para quem anda com Jesus, nós temos uma confiança. E essa confiança vai contra tudo aquilo e na qual muitas vezes vai contra nós. Quem sabe você, meu irmão, está desempregado agora, você não tem emprego, você está parado, porque a crise veio e parou tudo. Mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor está cuidando de você, porque você tem fé, e a cada dia Ele tem uma provisão. Então, uma vida de fé, ela é uma vida na qual nós estamos passando por muitos testes. Nós passamos por muitos testes. Em muitos testes nós somos aprovados. E em muitos testes nós somos reprovados. Em muitos testes nós passamos com louvor e dizemos: glória a Deus, eu enfrentei essa situação e venci. Em outros testes nós não passamos, refletimos
o que deu de errado e tentamos de novo, até conseguir. E foi assim com a vida de Abraão. Abraão, aqui em Romanos 4, o apóstolo Paulo estava dizendo para os judeus que Abraão, para ser abençoado por Deus, para ser justificado por Deus, ele não precisou das obras. A única coisa que Abraão teve foi a fé. A sua fé o justificou. E assim também é comigo e com você, porque nenhuma obra, irmãos, é capaz de trazer a salvação. A salvação, ela não vem pelas obras. A salvação, ela é presente de Deus. Paulo, ele vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, verso 8, que pela fé nós somos salvos, pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é presente de Deus. Foi Deus que nos deu, a salvação. Então Abraão, ele é considerado, como todo mundo já sabe, existem dois títulos na qual, quando se fala, a gente pensa em Abraão. Primeiro, que Abraão é o pai da fé. E o segundo é que ele é amigo de Deus. E por que Abraão conseguiu esse atestado? Por que Abraão conseguiu essa cunha? Porque ele teve uma vida de fé. E em alguns testes, ele foi aprovado. Em alguns testes, ele foi reprovado. Então, hoje eu quero falar com os irmãos hoje sobre os testes que Abraão enfrentou. E quem sabe você está passando por isso nessa noite. Quem sabe você está vivendo essa situação nessa noite. Então, Deus vai te dizer o porquê que isso está acontecendo na sua vida. O primeiro teste que Abraão teve foi o teste da chamada. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos a história. Abraão já tinha 75 anos de idade. Ele já era um homem conceituado lá na sua cidade. Abraão, ele morava em uma cidade que era a metrópole na época. O nome da cidade era Ur, dos caldeus. Era um grande centro populacional naquela época. E Abraão, ele já tinha uma vida. Ele já tinha uma história naquele lugar. Ele tinha 75 anos de idade, ou seja, ele já tinha um patrimônio constituído. Ele já tinha uma vida vivida. Até que um dia acontece um grande mistério. Para mim é um mistério. Porque Deus olha na terra e vê Abraão. E ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu acho interessante isso, porque Abraão não pergunta: Senhor, mas aonde eu vou? Não. Para onde que eu estou indo, Senhor? Não. Sai daí primeiro. Sai dessa terra primeiro. E depois eu vou te revelar o próximo passo. Você imagina, irmãos, Abraão empacotando as suas coisas. Você está vendo Abraão empacotando as suas coisas e você chega e pergunta para Abraão: Abraão, você está se mudando? Estou me mudando. Mas para onde você está indo? Não sei. Mas Abraão, mas peraí, você chamou o cara da mudança, o caminhão está aqui. Você está se mudando de uma casa boa, aqui você tem uma vida totalmente estruturada, e você está indo para um lugar que você nem sabe aonde você vai, Não sei. Mas por que você está fazendo isso, Abraão? Eu estou fazendo isso porque Deus me chamou. Deus me deu uma promessa. E por Ele ter dado essa promessa para mim, eu vou obedecê-lo. Então, o primeiro teste, irmãos, na qual muitas vezes Deus nos chama, é para um lugar que muitas vezes nós não o conhecemos. Isso é algo que é para se pensar. Quantas vezes nós não queremos abrir mão do nosso conforto? Nós não queremos abrir mão daquilo que nós conhecemos para ir ao desconhecido.
Porque Abraão fez isso. Abraão correu esse risco. Irmãos, uma jornada de fé, um caminhar com o Senhor, é uma caminhada de risco. Porque quando você caminha com Deus, significa que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você pode perder muitas coisas, mas nada disso é comparado com aquilo que Ele vai dar para você. Nada aquilo é comparado com as promessas na qual Ele vai concretizar e fazer na tua vida. Só que muitas vezes nós ficamos presos no conhecido. Nós ficamos presos naquilo que é palpável, porque Abraão não sabia que terra que ele iria. Abraão não sabia se essa viagem ia dar certo ou não. Mas Abraão creu e ele foi. E muitas vezes, irmãos, é preciso que se Deus nos chamar, nós temos que ir. Não importa o quanto que nós estaremos perdendo agora. Não importa o que nós iremos deixar para trás agora. Mas uma coisa é certa, se Deus está te chamando, pode ter certeza, a vontade dele é melhor do que a nossa. Há uma vitória esperando por você. Há uma terra que mana leite e mel esperando por você. Mas para isso você tem que ter coragem. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé, meu irmão. Jesus, ele fala isso. Que aquele que amar mais a sua família do que a mim, não me ama. Quando Jesus ele nos chama para um compromisso radical. A fé é um caminho radical. Então, o primeiro teste, Abraão foi aprovado nesse teste. Ele recebeu, aceitou e obedeceu a chamada de Deus. Aleluia. O segundo teste de Abraão está em Gênesis capítulo 13. Porque aí ele chega em Canaã. E quando ele chega em Canaã, ele começa a estabelecer altares naquela terra. E é interessante, porque quando ele estabelece os altares, eu fico imaginando essa cena, as pessoas perguntando para Abraão, Abraão, por que você está estabelecendo esses altares? E Abraão, então, ele fala, estou estabelecendo esse altar, porque esse altar pertence ao único Deus, a quem eu sirvo. Mas Abraão, ele é o único Deus, então os deuses que nós servimos não são verdadeiros, não. Só existe um único Deus. Só que a Bíblia diz, no capítulo 13, que houve uma grande fome naquela terra. Uma crise. Então, crise, irmãos, não é de hoje. Essa crise que está sobre o mundo não é novidade. O mundo, desde que o homem pecou, sempre tem crise. E houve essa crise, a crise da fome. E Abraão, irmãos, ele ficou muito preocupado. E aí vem o segundo teste, que é o teste da escassez. É o teste quando as circunstâncias dizem, vai faltar. Vai faltar dinheiro, vai faltar emprego, vai faltar saúde. E aí, o que você faz? O que você faz quando você passa por isso? Porque todo mundo vai passar. Tem gente que pensa que o fato de estar na igreja, o fato de ter uma vida com Cristo, estará livre dessas coisas. Você está enganado. O próprio Jesus, ele fala que no mundo tereis sucesso, é isso que ele fala? No mundo vocês vão ter muito dinheiro, no mundo vocês vão alcançar o topo. Não, o que Jesus fala? Tenha bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflição. Então, o teste de escassez, ele começa a demonstrar onde está a nossa confiança. E ore, Abraão foi reprovado nesse teste. Porque diz a Bíblia que Abraão, ele ficou tão desesperado com a situação que ele chegou e pensou, vou para o Egito, porque no Egito tem comida. E ele foi, e quando ele chega no Egito, parece que não é o Abraão que eu e você conhecemos.
Porque ele vai para o Egito e ele começa a pensar e se preocupar com a sua própria vida. Mas eu vou chegar lá no Egito e o pessoal vai começar a gostar da minha mulher e vai me matar. Então ele chega para Sara e diz: Sara, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vamos dizer que você não é minha esposa, vamos dizer que você é minha irmã, o pessoal não me matar. E é interessante, porque isso aí não era uma mentira, porque Sara era irmã, meia-irmã de Abraão. Só tinham mães diferentes, o mesmo pai com mães diferentes. Só que ele trouxe essa artimanha para se defender de uma situação. E diz a Bíblia que quando ele chega no Egito, os irmãos conhecem essa história, quando ele chega no Egito, ele chega e diz: ó, Sara é minha irmã, e Faraó se encanta com ela. Faraó quer casar com ela, com a Sara. Então Deus envia uma praga, envia uma situação ali, e Faraó então descobre que Sara não era irmã, meia-irmã, que era a esposa. E Abraão então recebe uma grande reprimenda, ele é repreendido por Faraó e sai do Egito envergonhado. Abraão falhou nesse teste. E é difícil mesmo, irmãos. Se tem algo que muitas vezes abala o nosso coração, é quando nós passamos por momentos assim, por momentos de escassez, por momentos de luta, por momentos na qual muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Eu acho que o pior sentimento que acontece conosco quando nós passamos por esse teste é a sensação do abandono. Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não liga mais para mim. Irmãos, não confie nos seus sentimentos. Não confie no seu entendimento. O profeta Jeremias, ele declara dizendo que enganoso é o nosso coração. Se tem uma coisa na qual eu fico muito preocupado, é quando a pessoa chega para mim e diz: você não sabe o que fazer? Siga o quê? O teu coração. Me dá tremor, porque o nosso coração é enganoso, ele nos engana. O que nós devemos buscar, o que nós devemos seguir, é aquilo que é certo, que é a vontade de Deus. Não devemos tomar nenhuma atitude sem a vontade de Deus. E quando nós passamos por esse momento de escassez, a única coisa que nos resta é confiar no Senhor. É confiar que a hora vai chegar. É confiar que é dele que vai vir a nossa provisão, aleluia, que vai vir a resposta, que vai vir o milagre, que vai vir a cura. É na hora de Deus, no tempo kairós de Deus, é aí que vai, irmãos. É dali que vem a nossa fonte, o nosso sustento, a nossa provisão. Não vem dessa terra, vem do Senhor. É Ele que abre e fecha a porta. É Ele que manda o pão do céu para nós. Então, irmão, se você está passando por esse momento, não fique nervoso, não fique preocupado. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está mandando anjos para cuidar de você. O Senhor está mandando pessoas abençoadas para abençoar a sua vida. Ele está cuidando de você e dos seus. Aleluia! Glória a Deus! O terceiro teste de Abraão, e nesse teste ele passou, é o teste do sucesso. É o teste do sucesso. Porque quando Abraão ele volta para Canaã, ele tem uma desavença com seu sobrinho Ló. Ló vai para Sodoma. E Sodoma, irmãos, naquela época, a cidade de Sodoma estava pagando um tributo para um rei. E Sodoma se revoltou contra esse rei, e esse rei fez guerra contra Sodoma. E esse rei fez guerra e ninguém conseguia vencer esse rei. Esse rei dominava a região fazia muitos anos. E esse rei conquista Sodoma e leva Ló, seu sobrinho,
sobrinho de Abraão, como cativo. Então Abraão, olha só, irmãos, o que Abraão faz? Abraão, então, ele escolhe 318 servos nascidos da sua casa e vai guerrear contra esse rei. E vence esse rei. E consegue um grande despojo, consegue grandes coisas, riquezas depois dessa guerra. E quando ele volta para Canaã, o rei de Sodoma chega para Abraão e diz: olha, Abraão, só me dá o meu povo e fique com a riqueza. Sabe o que Abraão diz? Abraão diz: não, Senhor. Pode pegar o que é seu, porque eu não quero que você diga que você me enriqueceu. E depois ele encontra com um rei, chamado Melquisedeque, que era o rei de Jerusalém. E esse rei era rei e sacerdote. E lá Abraão paga o dízimo. Esse terceiro teste, irmãos, é um teste que, embora Abraão tenha passado, é um teste que muitas pessoas são reprovadas, que é o teste da vitória, que é o teste da prosperidade. Irmãos, a prosperidade é um dom de Deus, mas também ela é um grande teste para nós. Porque quando nós conseguimos uma vitória, quando nós conseguimos algo que muitas pessoas têm dificuldade de conquistar, quando nós chegamos num certo nível de vida na qual as pessoas olham para nós e dizem: você venceu, aí está um grande teste. E o teste é: a quem que você estará atribuindo essa vitória? A quem que você estará atribuindo esse sucesso? Será que é a você mesmo? Será que você vai chegar e vai dizer assim: não, foi pelo meu esforço. Sabe esse carro aqui? Esse carro do ano aqui, essa casa, esse emprego, essa promoção, eu conquistei porque eu estudei, eu batalhei, eu venci. Se você tem esse tipo de discurso, irmãos, então você foi reprovado nesse teste. Porque se isso, porventura, acontecer na sua vida, você não tem que glorificar a si mesmo. Você tem que chegar e dizer o seguinte: graças a Deus, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu capacidade, foi Deus que não me deixou desistir, foi Deus que confirmou isso na minha vida. Será, irmãos, se você for promovido, você vai dar glória a Deus? Será que se você essa semana recebeu uma grande bênção, mas pense numa bênção graúda, você vai dar glória a Deus? Abraão aqui, nós lemos aqui, Abraão deu glória a Deus. Será que você vai dar glória a Deus quando receber algo bom de Deus? Ou você vai dizer: não, eu recebi porque eu mereço? O quarto teste de Abraão é o teste da espera. Esse teste é difícil, né, irmãos? Quem aqui está esperando algo de Deus? É difícil esperar, não é verdade? Abraão esperou tanto tempo, mas tanto tempo, mas tanto tempo, que certa feita Sara chega para Abraão e diz assim: Abraão, não aguento mais esperar. Vamos fazer o seguinte: tem uma serva aqui, faz um filho com ela, eu adoto o filho dela como meu filho, e a gente já cumpriu a promessa de Deus. E Abraão fez isso, e nasceu Ismael. Só que Deus chega para Abraão e diz: não, não vai ser Ismael. Esse filho da promessa vai ser gerado no ventre da Sara. Mas Senhor, Sara já tem quase 100 anos de idade, não tem como ter filho. Não ore para as circunstâncias, ore para aquilo que eu estou falando. Ore para aquilo que eu estou falando. Olha para aquilo que eu prometi a você. Não importa, meu irmão, o que as circunstâncias estão dizendo contra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia!
Abraão, ele foi meio que reprovado nesse teste, porque quando teve Ismael e esse conflito existe até hoje entre os judeus e árabes. Os judeus são descendentes de Isaac e os árabes são descendentes de Ismael. Até hoje tem esses conflitos. Tudo isso porque Sara e Abraão se desesperaram, não souberam esperar a promessa de Deus. Irmãos, não tome nenhuma atitude num desespero. Já parou para pensar? Pensa. Todas as atitudes que um dia você tomou mediante o desespero, deu certo? Não dá certo. Eu já vi pessoas comprando casa no desespero. Não deu certo. Eu já vi pessoas comprando carro no desespero. Não dá certo. Tenha calma. Saiba esperar. Saiba esperar o momento de Deus, o tempo de Deus. Quando Deus ele chega, ele faz no tempo dele. O quinto teste, já estou encerrando, irmãos. Dá vontade de ficar até meia-noite aqui. Mas nós vamos encerrando aqui. O quinto teste é o teste da misericórdia. Deus então ele planeja destruir Sodoma, porque a cidade de Sodoma era uma cidade terrível. Os homens lá já perderam o seu próprio respeito. Eles não honravam mais a Deus. Eles tinham uma fama de grandes pecadores contra o Senhor. Ali reinava a idolatria, ali reinava a desigualdade social. Ali a promiscuidade, a imoralidade tomou um alto grau de tal forma em que as pessoas achavam normal. Será que não é isso que está acontecendo hoje, irmãos? Nos nossos dias? Jesus ele fala, que antes da sua volta, os seus dias seriam como dias de quem? De Noé e de Ló. Será que nós não estamos vivendo os dias de Ló? Porque em Sodoma já era tudo normal, ninguém mais se espantava com nada. Então Deus, ele planeja destruir Sodoma e ele chega e diz assim: mas espera aí, vou ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão? Vou falar com ele. E Deus então chega para Abraão e diz assim: Abraão, vou destruir Sodoma. Se fossem alguns crentes que eu conheço, algumas pessoas que eu conheço, ia aplaudir e ia dizer assim: irmão Carlinhos, isso mesmo, manda fogo naquele lugar, daqueles pecadores imundos, pode mandar fogo naquele povo lá, porque aquele povo não merece. Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão chegou e disse: Senhor, mas eu posso falar uma coisa? Aí Deus: pode. Eu fico imaginando essa conversa, Senhor, mas se tiver 50 justos naquela cidade, tu iria destruir essa cidade com 50 justos? Aí Deus diz: não, Abraão, se tiver 50 justos naquela cidade, eu não, olha só o que Deus fala, eu não vou destruir a cidade por amor aos 50 justos. E se tiver 45? Também não. E se tiver 40? Também não. Aí vai diminuindo, chega até o 30, se não me falha a memória. Mas olha só, irmãos, será que nós não temos também misericórdia? Esses dias eu estava estudando a Bíblia e eu descobri que o mundo não vai acabar. Você sabia que o mundo não vai acabar? Essa terra não vai acabar, essa terra vai ser restaurada, renovada. Porque em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, está escrito que ele vai fazer novos céus e nova terra. Há uma restauração vinda por aí. Ele vai vir restaurar todas as coisas que estão perdidas, que foram corrompidas pelo pecado. Mas o que eu quero pensar com os irmãos é o seguinte: nós olhamos para essa situação que está acontecendo aí, muitas pessoas
sendo escravizadas pelo álcool, pelas drogas, muitas pessoas pecando, e muitas vezes nós não exercemos o dom da misericórdia, nós o condenamos, nós apontamos o dedo e dizemos assim: vai para o inferno, eles vão para o inferno. Irmãos, não é essa a nossa mensagem é o seguinte: olha, você está nessa vida, mas eu quero te dizer que tem alguém que pode te tirar desse lamaçal. Quem sabe você não aguenta mais viver nessa escravidão, nessa situação. Eu quero te dizer que Deus pode te tirar disso, que Deus pode te dar uma nova vida. Aleluia! Deus pode restaurar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós, como igreja, nós precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos exercer misericórdia lá na nossa casa. Jesus mesmo, ele disse no Sermão da Montanha: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia com a nossa esposa. Nós precisamos ter misericórdia com os nossos filhos. Ontem aconteceu um acidente. Estava na rádio. Foi até engraçado até. A minha esposa pegou o carro e disse para minha filha abaixar o vidro. E para abaixar o vidro no meu carro, como ele é elétrico, você tem que girar a chave. E pediu para minha filha fazer isso. E ela girou a chave. O carro andou, estava engatado. Andou. A minha sorte é que tinha uma caçamba, porque se tivesse outro carro, eu tinha que pagar o prejuízo do outro carro, mas bateu na caçamba. E quando ela chegou na rádio, né, eles chegaram na rádio, pegou só o farol, quebrou só o farol, né? A minha filha estava preocupada, porque, nossa, meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar, porque eu bati o carro. E ela chegou em mim e foi muito engraçado. Até o irmão que foi na rádio ontem, ele achou até engraçado a forma que ela falou: pai, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que eu comprei uma máscara para você. A notícia ruim é que eu bati o carro. E eu comecei a dar risada. Eu falei: meu Deus, já bateu 9 anos, já bateu o carro, já estreou já, né? Não é verdade? E eu exerci misericórdia. Porque errar, irmãos, todo mundo vai errar. Todo mundo aqui vai pisar na bola uma vez. Todo mundo aqui vai errar. E muitas vezes nós cobramos perfeição das pessoas. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Irmãos, é tempo de exercer a misericórdia. E o último teste aqui que eu quero mencionar está em Gênesis capítulo 22. Isaac já tinha nascido, Isaac já era um homem. Eu fico vendo, pensando na alegria que Abraão tinha quando via Isaac, porque Isaac era a personificação da bênção, da promessa que Deus tinha feito a ele. E um certo dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, dá-me o seu filho, sacrifica o seu filho. O que passou no coração de Abraão? O que você tem de precioso? O que você olha na sua vida e na qual você olha: isso aqui é precioso para mim? E se Deus chegar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e se Deus chegar para você hoje e dizer assim: sacrifica aquilo que você tem de mais precioso, sacrifica o seu emprego, sacrifica o seu filho, sacrifica a sua filha, sacrifica aquilo que na qual você tem tanto amor, mas tanto amor, e que na qual você protege com as suas unhas e dentes.
você guarda no teu coração. E se Deus chegar para você e dizer, sacrifica para mim, dê para mim. Sabe o que Abraão fez? Abraão, vou fazer. Abraão não questiona. Abraão, ele não questiona Deus, ele não fica se perguntando, ele fala, vou fazer. E é interessante, eu vou dar uma tarefa para vocês, leia esse capítulo e vocês vão achar interessante que Abraão vai com Isaac e com 2 servos. E num certo caminho, Abraão chega para os servos e diz assim, fiquem aqui, que depois nós voltaremos. Ele fala no plural. Ele não fala assim, fiquem aqui que eu vou voltar. Não, voltaremos. Porque Abraão cria. Ele cria que tinha algo, ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele sabia que Deus não iria abandoná-lo. E quando ele vai subindo aquele monte, Isaac pergunta, pai, aqui tem a palha, aqui tem tudo que é preparado para o altar, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão poderia dizer assim, né? Cordeiro é você. Mas ele não fala isso. Olha só o que ele fala. Meu filho, não se preocupe. O cordeiro, Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro. E quando Isaac, ele é amarrado e ele é posto sobre o altar, o anjo do Senhor, ele diz, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu serves a Deus. Que tu serves a Deus, Abraão. Olhe para o lado. De repente, quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro preso num galho. E Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que existe um grande teste, que é o teste da entrega. Jesus, ele fala, todos aqueles que querem vir a mim, seguir a mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A vida cristã, irmãos, é uma vida de entrega. A vida cristã é você entregar o seu tudo para que Deus se torne o seu tudo. Para que Deus se torne tudo para você, você primeiro precisa entregar o seu tudo. Você precisa entregar sua família. Você precisa entregar as suas finanças. Você precisa entregar tudo aquilo na qual você acha que você tem. Porque a grande verdade, irmãos, é que desse mundo nada é nosso. Mas pastor, eu tenho uma casa que tem uma escritura no meu nome. Mas o dia que você morrer, essa casa vai mudar de dono. Pastor, eu tenho um carro que tem um documento e que está no meu nome. Mas no dia que você partir, esse carro vai mudar de dono. Nada nessa vida é nosso, irmãos. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. E tudo termina nele. Tudo começa nele, se move nele e termina nele. Nada é nosso. Nós somos apenas administradores. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. E nós devemos cuidar com todo zelo, com todo carinho. Nós devemos entregar o nosso coração a Deus. Nós devemos entregar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a Deus. Nós devemos ter essa vida de entrega a Deus. Eu quero encerrar contando algo que Deus está fazendo. Eu estou percebendo que aonde eu chego, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, ali se torna santo.
ali se torna santo. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você, você que está passando por um desses testes. Você que está passando por uma situação difícil. Eu estou vendo aqui na live, até onde eu acompanhei, muitas pessoas pedindo oração. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você que precisa da presença de Deus. Quem sabe você está sentindo Deus longe de você. Você está enfrentando essa situação, você está enfrentando esse problema e você muitas vezes pensa, onde está Deus? Deus está perto de você. Deus ainda não perdeu o controle. Tudo isso que